sentido de auxiliar nossos associados e o mercado publicitário para elucidar as questões que envolvem o Covid-19. Vamos ter um webinar sobre as novas regras trabalhistas e, para isso, nós temos dois especialistas aqui para nos auxiliar. Aqui e Dr. José Ricardo Bastos Martins são advogados do escritório Peixoto e Cury, que vem auxiliando a ABAP já em vários eventos. Lembrando a todos, as perguntas deverão ser feitas na parte inferior da tela, tá? Na parte inferior tem ali um Q e A. São ali que vão ter que ser colocadas as questões dos nossos participantes, ok? Eu quero começar, então, com o Dr. José Ricardo Bastos Martins, fazendo uma breve introdução aí do que nos espera nesse cenário tão difícil. Obrigado, Gibotti. Boa tarde a todos. Queria mais uma vez aí agradecer a oportunidade de ajudar a ABAP e seus associados aí a navegarem por essas águas turbulentas que não estão ficando mais simples conforme o tempo passa, infelizmente, apesar dos esforços aí da sociedade, do judiciário e do próprio legislativo. A gente ainda tem mais dúvidas do que respostas e vislumbra mais problemas do que soluções, pelo menos pelo curto prazo aí à nossa frente. Eu aqui queria apenas iniciar com algumas poucas palavras, agradecer a vocês pela oportunidade e lembrar que, apesar do nosso foco hoje ser o tema trabalhista, a gente não pode tirar da frente de que as oportunidades e as discussões elas estão acontecendo em diversas esferas. Eu queria aqui aproveitar apenas um minuto para puxar um pouco a brasa para a minha sardinha e lembrar das importantes decisões que a gente colheu desde a nossa última conversa semana passada, principalmente no âmbito contratual. Nós começamos a vislumbrar algumas decisões do Poder Judiciário muito importantes, concedendo a empresas o direito de repactuação de obrigações contratuais em função aí dos efeitos imprevisíveis da pandemia, e também uma outra situação que eu gostaria de alertar a todos, a possibilidade de substituições de garantias, que vem também sendo bem recebida no Judiciário. É uma medida importante para gerar liquidez e fluxo de caixa para as empresas num momento tão difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, o tema que mais hoje palpita aí na mesa dos empresários, daqueles aí que a gente tem podido acompanhar, é a questão trabalhista. Desde a nossa última edição do webinar, na terça-feira passada, nós tivemos a edição de uma nova medida provisória, com um conjunto de regras bastante importante para o empresário e que mexem bastante aí com a relação do empregador com o empregado. E para demonstrar aí a turbulência que eu me referia, já tivemos na data de ontem uma decisão que o Dr. André, o especialista na área, meu colega, vai comentar na sequência, mas que já coloca um quê de incerteza sobre o que até o início da semana nos parecia ser uma das ferramentas que a gente poderia utilizar no combate aos efeitos, principalmente de curto prazo, no caixa das empresas aí que estão vivendo não só um problema de redução de receitas, mas uma dificuldade também da renegociação das suas obrigações com os seus fornecedores, com os seus stakeholders. Por isso que eu digo, a gente deve sim dedicar um tempo especial hoje para falar de trabalhista, porque é um tema muito polêmico e delicado, mas nunca deixar de vislumbrar que é um conjunto de medidas que vai, na verdade, ajudar o empresário a passar por isso. Então, não devemos olvidar aí as discussões acerca de temas tributários e nas relações contratuais entre as empresas. Podem surgir soluções importantes também nessas outras frentes. Sem maiores delongas, porque eu acho que a próxima hora vai ser divertida aqui, eu passo a palavra ao meu colega André Vilac, que vai, então, discorrer um pouquinho aí sobre as novidades da MP 836 e já falando um pouco do que mudou desde aí o início da semana, aí, principalmente em função dessa decisão aí do Supremo. Muito obrigado. Bom, Zé, obrigado. Gibotti, novamente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nesse grupo novamente. Eu coloquei minha apresentação e, como vocês podem ver, tem aqui uma parte inicial, que é para falar da MP 927.
óbvio, nós já abordamos esses pontos, né, trazidos pela MP 927 em outros encontros que tivemos. Acho que a ideia aqui é passar muito rapidamente para chegarmos na 936 e agora chegarmos na decisão liminar do Supremo, que foi dada ontem à noite pelo ministro Lewandowski. E aí essa é a parte, né, final para a gente entender como que podemos tratar todas essas novidades. Bom, falando rapidamente na 927, foi a primeira medida provisória do governo a trazer impactos aqui à relação de emprego. Então, o primeiro ponto era a possibilidade de você celebrar um acordo, um instrumento individual com o empregado. Isso teria validade legal, desde que você respeitado, então, os princípios constitucionais. E aqui, então, já se discutiu muito, foi tema, inclusive, dos comentários anteriores, mas poderia, então, reduzir salário diretamente para o empregado, e aí, como nós tínhamos essa previsão específica da questão do constitucional, e a Constituição prevê que necessariamente o sindicato vai ser envolvido, este ponto, imagino eu, não tem grandes aplicabilidades com relação a esse tema. Trabalho remoto, home office, tem uma flexibilidade tremenda, que é a possibilidade de você deixar a pessoa em casa, 48 horas de antecedência você comunica, tudo por meio digital, ele trabalha. Você pode prever via um documento específico como vai se dar, se vai ter um pagamento, uma ajuda de custo, alguma coisa assim, com relação aos incrementos de despesas que ele vai ter. Estávamos navegando, né, tranquilamente nesse item, e muitas, né, de vocês, muitos clientes já estão implementando isso, e já implementaram, aliás. Férias individuais, a possibilidade de você conceder com 48 horas de antecedência férias individuais aos empregados, mesmo que não tenham período aquisitivo completo. Acho que o único ponto a ser comentado aqui é que não é possível você conceder 30 dias de férias de 2020, depois 30 dias de 2021 e 2022, e assim vai. Então, acho que a ideia aqui é que não tenha, então, específico para este período. O período aquisitivo não está adequado, não completo, aliás, mas você poderia antecipar e depois você compensaria se o empregado, porventura, for desligado ou pedir demissão. Então, você poderia descontar. Férias coletivas. A MP trouxe a possibilidade de comunicação com 48 horas de antecedência, reduzindo o prazo. Não são aplicáveis o limite de 2 períodos anuais, também os limites mínimos de dia corridos, ou seja, há uma flexibilidade boa com relação às férias coletivas e muitos clientes estão adotando aí para enfrentar esse primeiro momento. As ações posteriores estavam sendo estudadas e isso vai ser objeto da análise da 936, que era a questão da redução de jornada e salário e a questão da suspensão do contrato de trabalho. Antecipação do gozo de feriados também é uma possibilidade, você pode trazer a data presente os feriados futuros, né? Então ele folgaria hoje e trabalharia futuramente nos feriados, desde que tenha um acordo escrito, possível via MP. Banco de horas específico para o estado de calamidade, né? Você compensa gerando horas agora e esse empregado vai compensar essas horas em 18 meses ao término do encerramento do estado de calamidade, então foi uma alteração bem significativa. Regras também de segurança e medicina do trabalho, foram suspensos os exames ocupacionais, os periódicos, os admissionais, porém o demissional permanece sendo obrigatório, mesmo nessa situação, e muitos de vocês, né, de empregados que estão sendo demitidos, estão enfrentando dificuldades com relação a isso, mas é uma previsão que está expressa na MP e, infelizmente, deve ser seguida. Precisamos documentar que você agendou, que deveria realizar, e se porventura o empregado não comparecer, pensar até em não realizar esse demissional ou realizar e fazer com que, assim que acabe o estado de calamidade, ele realize então o demissional. Tinha uma previsão na 927 de suspensão do contrato de trabalho, foi no dia seguinte da edição, foi retirado, e aí foi abarcado na 936, que nós vamos tratar posteriormente. Depois, diferimento do FGTS, era uma regra específica com relação a pagamentos do FGTS, o governo também trouxe, você deixa de pagar em determinados meses e vai pagar isso de forma parcelada posteriormente, uma alteração aí relevante.
os acordos e convenções coletivas, por decisão do empregador, eles podem ser prorrogados por mais 90 dias. Então, se você tiver algum instrumento que venceu nesse período, você pode, se for do seu interesse, prorrogar por mais 90 dias. A contaminação pelo coronavírus, isso não vai ser tido como uma doença profissional, né? Então não gera aí, no eventual afastamento do empregado, o reconhecimento de uma garantia de emprego de 12 meses após a alta pelo INSS. E a fiscalização do trabalho também foi abrandada nesse momento, a não ser para situações específicas de falta de registro de empregado, grave e iminente risco, acidente de trabalho fatal, coisas assim. Então, a fiscalização que deveria orientar. Este era o cenário que nós tínhamos na 927 e foi editado, então, a 936. Acho, né, que com muito estudo do governo e tentativa primordial de manutenção da empresa e manutenção dos contratos de trabalho, trouxeram duas condições maravilhosas. A primeira delas, a redução de uma jornada, né, de trabalho e salário, e uma outra, uma suspensão do contrato de trabalho. Bom, tratando um pouquinho né, dos procedimentos, o Ministério da Economia ele vai, então, tanto na redução quanto na suspensão, no prazo de 10 dias a contar da celebração dos instrumentos individuais, que é isso que a MP traz. Depois nós vamos analisar o que a MP estabelecia para contrato, para situação, instrumento individual e o que ela exigia para acordo coletivo, mas a partir de 10 dias da celebração deste instrumento, o governo pagaria então uma complementação ao empregado. Esse benefício será devido a partir do início da redução ou da suspensão, e esta era a condição que estava na MP e permanece. Nós precisamos, o empregador ele precisa já tem um sistema, né, específico para apresentar essa documentação ao governo. Você faz tudo isso via sistema eletrônico, faz o envio, a inserção da informação com dados do empregado, dados do contrato, do instrumento celebrado, e ele então passaria a receber uma parcela pertinente de responsabilidade do governo, além daquela, no caso de suspensão, uma parte devida pelo empregador, e no caso de redução, também uma parte devida pelo empregador. Nós vamos analisar depois um pouquinho mais para frente. Base de cálculo, tá? O valor do benefício sempre vai ter o salário do empregado, e a parcela que o governo pagaria é um percentual do seguro-desemprego a que esse trabalhador teria direito a receber se fosse demitido hoje. Então, na redução de jornada e salário, é proporcional ao valor da redução, né? Esse mesmo percentual é aplicável sobre o valor do seguro-desemprego que ele teria a receber, e na suspensão tem uma diferenciação se a empresa, quanto que foi de receita no ano anterior, em 2019, se for até 4.800.000, é 100% do valor do seguro-desemprego. Se for a empresa faturar mais do que 4.800.000, 70% do seguro-desemprego, sendo que a empresa, obrigatoriamente, pagaria 30% do salário do empregado a título de uma ajuda de custo, vamos colocar assim. Este valor ele não teria natureza jurídica de salário. Bom, regras para redução. Obviamente, só será válida durante o período de calamidade, por um acordo, né, e era isso que a MP trazia, direto com o empregado, para empregados que recebam menos de 3 mil e poucos reais, ou para aqueles que recebem mais de 12 mil e poucos reais. Estes dois grupos você poderia fazer via instrumento individual. O grupo do meio, aquele que recebe mais de 3 mil e menos de 12 mil, você teria que tratar via acordo coletivo, salvo se a redução fosse de 25%. Esse era o critério que está vigente na MP, e aí eu vou um pouco mais para frente abordar o que mudou com a liminar dada pelo Lewandowski. Deve ser preservado o salário mínimo hora, ou seja, para que o empregado receba minimamente o valor hora. O prazo máximo da redução é de 90 dias. Dentro desses 90 dias você pode fazer prorrogações se continuar, né, e persistir o problema. O empregado deve receber o documento, a comunicação, com 2 dias de antecedência ao início da redução, e poderão, obrigatoriamente, ser adotadas 3 faixas, 25%, 50% ou 70% de redução.
Posso fazer uma faixa diferente? Pode, não há problema nenhum, porém, obrigatoriamente via acordo coletivo, né, e com envolvimento do sindicato. Para ser individual, da forma que está na MP, você tem que seguir obrigatoriamente esses percentuais de redução, 25%, 50% e 70%. Quanto o empregado iria receber, então? Se você reduzir 25%, ele vai receber 25% do seguro-desemprego que ele deveria receber se ele fosse demitido hoje. Se reduzir 50%, 50%, 70%, 70%. Esta é a regra da MP. Para a suspensão, também válida somente o período de calamidade, prevê aqui a possibilidade por acordo direto com o empregado, a mesma coisa da redução, prazo máximo de 60 dias, podendo ser fracionado, né, em 2 de 30, por exemplo. O empregado ele deve receber também o documento com 2 dias de antecedência. Todos os benefícios concedidos devem ser mantidos, né? Então, durante o período de suspensão, o empregado não tem impacto algum com relação aos benefícios a que atualmente ele perceba, e se houver prestação de serviço durante o período de suspensão, ficará descaracterizada e a empresa, então, precisaria pagar todos os direitos aí desse período ao empregado. No caso de suspensão, a empresa, então, que tem um faturamento, né, uma receita bruta superior a 4.800.000, 4.800.000 em 2019, ela tem que obrigatoriamente pagar uma ajuda compensatória ao empregado de 70% do salário dele. Essa é a base e isso é imutável de acordo com a MP. Bom, existe ainda a possibilidade, se for, né, do empregador em interesse, adicionalmente a estes valores, a empresa ainda poderia pagar um valor ao empregado, tanto na suspensão quanto na redução. E este valor adicional, que não seriam esses percentuais que nós tratamos até aqui, também não teria natureza jurídica salarial. Até agora, não tive nenhum cliente, né, nos estudos que eles estavam sendo feitos, de que pretendiam fazer essa complementação, porque a situação é efetivamente de crise e eu, então, vou seguir os termos da MP e não vou pagar além daquilo que a MP me exige e não vou pagar nada ao empregado. Mas há a possibilidade, aí cada empresa precisa fazer os seus cálculos, você poderia complementar um valor ao empregado e este valor adicional a ser pago não teria natureza jurídica de salário. Bom, garantia provisória. Em ambas as situações, tanto na redução quanto na suspensão, você, pelo período que perdurar a sistemática, o empregado teria, ao final do período, idêntica garantia de emprego. Então, se você fez uma redução de 60 dias, ele vai ter, ao final desses 60 dias, uma garantia de emprego igual de 60 dias. E assim vai, né? Tanto numa situação quanto em outra. Obviamente, se você decidir rescindir antes desse período, você teria que pagar multas, aí, uma indenização ao empregado, porque você desrespeitou a garantia dele, além das verbas rescisórias por obra. A MP também trazia a possibilidade de, via um acordo com o sindicato, você aplicar distintos, né, aquilo que nós comentamos há pouco, distintos percentuais de redução. Obviamente, o que ficou garantido pela MP, se a redução for inferior a 25%, vamos imaginar que a empresa queira fazer uma redução de jornada e salário de 10%. Eu tenho que obrigatoriamente procurar o sindicato e, para essa situação, o governo não vai complementar nenhum valor ao empregado. Por quê? Se for inferior a 25%, o governo não participa. Uma redução de 25% a 50%, o governo vai participar com 25% do seguro-desemprego que o empregado teria direito a receber. Redução de 50% a 70%, o governo paga 50% do benefício e, se for superior a 70%, trava no 70% do valor do seguro-desemprego. Esta é a regra que está na MP. Obrigatoriamente, a entidade sindical deveria ser comunicada, né, no prazo de 10 dias, a contar da celebração dos instrumentos individuais, para que tivesse ciência ou da redução ou da suspensão. Bom, em que situação se dariam, então, vamos tratar primeiro da redução. Para aqueles que ganham, se fosse uma redução de 25%, eu poderia fazer via instrumento individual para todos os empregados, independentemente do valor do salário. Se a redução fosse de 50%, eu poderia fazer por instrumento individual para quem ganha até R$ 3.135 ou para quem ganha mais do que R$ 12.212. Por que essa diferenciação?
12.212 são hipersuficientes, né? São pessoas que já recebem mais de 2 vezes o piso, o teto do INSS e devem possuir diploma universitário. Então, já desde a reforma trabalhista, já são tratados como figuras distintas e, portanto, passível a celebração de instrumentos específicos com eles. E por que, para quem ganha menos de 3.135, eu poderia fazer por acordo individual? Porque, segundo os estudos do governo e cálculos, esta pessoa, de acordo com as reduções e com a recomposição que seria feita pelo governo, o prejuízo que essa pessoa teria, aliás, seria muito pequeno. Portanto, em razão disso, via instrumento individual. Para aqueles que recebem entre essas faixas intermediárias, ou seja, mais de 3.135 e menos de 12.202, obrigatoriamente, salvo na redução de 25%, mas se fosse uma redução de 50% ou 70%, eu teria que fazer via instrumento, via celebração de acordo coletivo de trabalho com a participação do sindicato. Para a suspensão, obrigatoriamente, aqui vamos tratar só para quem, né, todas as empresas possivelmente faturam mais do que 4.800, a empresa tem que pagar 30%, 70%, né, do seguro-desemprego é pago pelo governo e, obviamente, via instrumento individual para os mesmos critérios, para quem recebe menos de 3.135, para quem recebe mais de 12.202 e nas faixas intermediárias, necessariamente por acordo coletivo. Durante a suspensão, eu preciso, né, fazer um curso de qualificação com esse empregado, eu preciso fazer, ainda que online, uma comprovação de que ele está sendo capacitado. E as assembleias para validação, se porventura fosse necessária a celebração de um acordo coletivo, poderia se dar de forma eletrônica ou por deliberação, WhatsApp. Tem muitos sindicatos inovando aí com relação a isso. A minha apresentação já constava aqui uma possibilidade de discussão com relação à constitucionalidade destas medidas, que era a redução da jornada e salário sem o envolvimento do sindicato, assim como da suspensão sem o envolvimento do sindicato. Por quê? Porque existem regras específicas na nossa Constituição e na CLT dizendo que para essas situações o sindicato precisaria ser envolvido. Bom, qual não foi a surpresa? Que o Lewandowski, na noite passada, deu uma liminar, numa ADIM, dizendo que você pode fazer acordo individual, não há problema nenhum, porém, você vai ter que enviar essa comunicação ao sindicato para que o sindicato se manifeste, se concorda com esse procedimento, e aí está superada a questão. Se ele não concordar, você vai ter que obrigatoriamente abrir uma negociação coletiva com o sindicato. Então, o que muda, né, do que está escrito na MP? A possibilidade que existia de celebração de acordo individual cai por terra se, porventura, o sindicato não concordar com a sistemática. Então, eu tenho muitos clientes que já tinham programado tudo isso, já tinham conversado com os empregados, já tinham, inclusive, elaborado minutas e agora vão ter que submeter esta estrutura ao sindicato dos empregados para dizer se eles concordam ou não com a sistemática. Se, porventura, eles concordarem, segue-se com a celebração do instrumento individual e está superada qualquer discussão. Se, porventura, eles disserem que não concordam, nós vamos ter que, então, iniciar uma negociação coletiva com o sindicato. Isso engessa muito a sistemática, traz um agravante aqui, porque vamos ter que sentar com o sindicato, né, sentar, que eu digo, abrir uma negociação com eles nas hipóteses em que ele não concordar, e neste momento, o tempo, né, que está correndo a nosso desfavor, porque muitos de vocês estão, né, já programados para iniciar, nós não vamos conseguir fazer com que isso ocorra na velocidade necessária. Eu tomei a liberdade de contatar o Sindicato dos Publicitários de São Paulo para questionar qual seria o entendimento deles com relação a essa sistemática, e o posicionamento do sindicato foi de que, para a redução, especialmente de 25%, que era o padrão, né, mais ou menos do que as empresas, meus clientes, estariam imaginando adotar, o sindicato não vai se opor. De qualquer forma, nós precisamos aqui apresentar ao sindicato essa sistemática para que ele possa, então, se manifestar. Isso traz uma dificuldade, né, como eu disse, grande ao procedimento a ser adotado, e é isso que nós estamos enfrentando.
Existem notícias de que, obviamente, o governo vai recorrer a essa decisão, isso vai ser levado para o pleno do STF, e aí não sabemos quando vai ser julgado e qual vai ser o entendimento que vai se ter por lá. Alterando, volta a MP a sua vigência. De qualquer forma, que nós estamos convivendo cada dia com a sua agonia. Hoje, o que nós temos na mesa é essa necessidade de envolver o sindicato. Eu trouxe aqui também só uma ideia das faixas do seguro-desemprego, só para que vocês possam ter conhecimento da recomposição de como se daria, mas, obviamente, cada empresa precisa fazer os seus cálculos de acordo com a realidade. Isso aqui é uma faixa geral, para vocês terem ideia. De minha parte, eu acho que eram esses pontos que eu tinha a comentar com vocês, e eu acho que agora são muitas perguntas e muitas dúvidas. Só pediria que vocês só façam perguntas que eu saiba responder, por favor. Gente, é isso. Obrigado, boa tarde. Bom. Alô? Bom. Fala, Gilberto, estou escutando. Com a sua colocação, teve uma pergunta que aconteceu na reunião passada, que não ficou tão claro. Esse site do Ministério da Economia, onde a gente tem que imputar os dados, ele é público? Todo mundo está sabendo onde ele está? É possível compartilhar isso? Eu tenho, Gibote, eu posso até te encaminhar. Existe uma cartilha do governo, estou te encaminhando nesse momento, acho que vale a pena disponibilizar a todos, chama Manual Empregador Web, e aí a sistemática está nesse manual, estou te encaminhando nesse momento. Maravilha, e eu compartilho com todos aqui. Bom, vamos abrir as perguntas, lembrando que as perguntas têm que ser feitas aqui na área de Q&A, na parte inferior. A Juliana Morim tem uma primeira pergunta. O exame demissional pode ser feito por teleatendimento? Ela tem um prestador de serviço que já está adotando essa prática. Maravilhoso. O que precisa ser feito o exame demissional. Nesse estado de calamidade, se nós, medidas que venham a facilitar são muito bem-vindas, e o exame demissional feito, se o médico atestar que ele está apto e der um laudo, está resolvido o nosso problema. Maravilha. Daniel Gonzalez tem uma outra pergunta. Considerando que o prazo para a MP é de 90 dias, a empresa pode assinar um acordo individual reduzindo inicialmente 25% por 30 dias? Após essa data, reavaliar se vai reduzir 50% ou até suspender o contrato do funcionário? Ou seja, escalonar, começa com 25%, vai a 50% e não deu certo, vou ter que suspender o contrato? Isso pode? Gibote, sim. Você dentro, o que a lei fala, a MP fala, é que você tem a liberdade e flexibilidade para fazer essas renovações, observado sempre o prazo máximo aí previsto na legislação, né? Então, se for a questão da redução, prazo máximo de 90 dias. Se for a questão da suspensão, prazo máximo de 60, mas você tem a liberdade de usar uma ferramenta e depois, se necessário, passar para outra. Ok. Uma outra pergunta, Mara Madeira. Na redução, o funcionário tem direito aos benefícios, por exemplo, o ticket? Ele vai ter, Gibote, muito possivelmente proporcional à jornada que ele vai cumprir. Então, alguns clientes têm me perguntado, André, eu consigo reduzir e vou fazer com que ele trabalhe 3 dias na semana. Nessa hipótese, de redução da jornada em dias, ele vai receber o vale-refeição proporcional aos dias que ele trabalhar, assim como o vale-transporte proporcional aos dias em que ele estiver trabalhando. Ok, tem uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Em havendo a redução do salário, obrigatoriamente tem que ter a redução de carga horária? Obrigatoriamente. Tem que ser proporcional ao período reduzido. O que eu tenho, Gibote, alguns clientes que estão estudando a seguinte sistemática. Eu vou reduzir em 25%, né? Porém, como eu vou fazer redução por dia,
eu não consigo dar meio-dia, né? O meio-dia seria ruim. Então, eu posso fazer uma redução de salário numa faixa de 25% e ele reduzir a jornada um pouco mais, por exemplo, 30%, né? Se a gente for considerar o dia inteiro, eu entendo que sim, é uma condição melhor ao empregado, é possível adotar essa sistemática. Uma outra possibilidade, e aí eu acho que é necessariamente via acordo coletivo com o sindicato, é fazer as duas coisas. Por exemplo, eu vou fazer a suspensão do contrato de trabalho ou vou fazer a redução, né? Acho que é melhor no exemplo da redução. Vou fazer a redução, mas eu não quero que o empregado trabalhe, né? Porque eu não tenho, mesmo reduzindo 70%, que é o limite, eu não tenho jornada ou trabalho para que ele faça em 30% do restante. Poderia agregar aqui um banco de horas, né? Usar as duas sistemáticas, fazer a redução da jornada e colocar um banco de horas, de acordo com a MP aí, 927, para compensação de 18 meses. Eu entendo que sim, até fiz hoje um acordo coletivo com os sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, onde foi estabelecida uma redução de jornada e salário de 70%, agregando-se um banco de horas para que esses outros 30% que o empregado teria que trabalhar, ele vai lançar em horas para futura compensação. Então, eu acho que dá para trabalhar legal com essas sistemáticas. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, André, que é muito sensível nas agências de publicidade, que é sobre os serviços PJ, os prestadores de serviços PJ. Como é que fica, meu caro? Então, Debote, o risco da contratação do PJ já é de conhecimento de todos, né, do mercado, né? É uma realidade de que todos trabalham com PJs. Bom, aplica-se a eles, então, a previsão da MP? Infelizmente, não, né? Aqui a MP trata e regula relações de emprego, né? Mas eu tenho clientes que estão também adotando para os PJs a mesma sistemática. Como se faz isso? Via celebração de um termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço, e o risco que nós vamos correr é o risco que vocês já correm com a contratação do próprio PJ. Amanhã ou depois ele pode falar, não, mas eu era empregado, sempre fui empregado, essa relação de prestação de serviço ela era só para mascarar, né, a real relação de emprego, então eu quero todos os meus direitos de empregado fora essa diferença da redução. Entendo que nós temos um argumento de defesa, se ficar evidente que foi feita a redução da jornada, né, e salário, nós podemos aqui também buscar, via judiciário, demonstrar que seria um enriquecimento sem causa. Mas é um risco a mais dentre aqueles todos que vocês já correm via contratação do PJ. Ok. Pergunta da Marcela Borges. Sabemos que nem todas as agências têm controle de ponto. O sindicato posicionou quanto ao controle de horas para a redução de salários? Não conversei com ele sobre isso, mas, Debote, se você for considerar a redução em dias, que eu acho que é a melhor sistemática para essas situações, você vai simplesmente prever que o empregado não vai trabalhar na quarta e na sexta, né? Ou não vai trabalhar segunda, quarta e sexta. Então, nesses dias ele não trabalha. Então, a gente não precisa fazer um controle das horas. Nós vamos só prever que não vai ter prestação de serviço em determinados dias. Isso supre qualquer discussão com relação à ausência do controle. Ok, uma pergunta do Silvio Soledade, do Sinapro também. Nós temos aí o Silvio e o Dudu Godoy, que são do Sinapro. Eu estou perguntando aqui no Zap se o Dudu pode entrar daqui a pouco. Se ele puder, seria ótimo, porque ele nos atualiza como está a conversa com o sindicato. O Silvio Soledade pergunta: o prazo para adesão é curto no caso de redução de salário e jornada. E se o sindicato não responder a prazo? Então, Gebote, se não responder, acho que aqui vou ter que usar argumentos jurídicos aqui até para que eles criem uma tese, tá? Existe um dispositivo na CLT que é o 617, né? Ele fala que quando você tiver que fazer uma negociação com o sindicato, você faz uma comunicação à entidade sindical e pede para que ela assuma essa negociação. Ele tem prazo de 8 dias para isso. Se porventura ele não fizer, você tem que fazer uma convocação da federação.
Então, o que eu quero dizer para vocês nessa sistemática é, se porventura a entidade sindical não responder, e aí nós precisamos fazer um comunicado oficial dando prazo para que isso ocorra, a seguir a sistemática do 617. Eu já tenho clientes que estão estudando essa sistemática, porque já imaginam que a entidade sindical não vai responder a tempo. E aí, então, ao final disso tudo, o 617 garante que você faça por negociação direta com os empregados. Então, estaria suprindo aqui o que o Lewandowski exigiu. Ok. Bom, a gente está com o Dudu Godoy aqui também. Dudu, bem-vindo, meu caro. Só abrir teu áudio, por gentileza, no microfoninho. Desculpa, beleza? estou aqui, já. Bom, Dudu Godoy é o presidente do Sinapro de São Paulo e também vice-presidente do SEMP, figura adorável do nosso mercado. Fala, Dudu. Olá, gente. Obrigado pelo toque aí, Gibotti. Eu fiz uma pergunta porque estamos aqui em São Paulo, né? Estamos exatamente numa discussão da Convenção Coletiva de Trabalho. É o mês de março, a gente discute, o mês de abril, a partir de 1º de abril, passa a valer, é a data base, chamada data base. Estamos incluindo e fazendo uma discussão junto com o sindicato, e quando não tem uma CCT, no nosso caso, quando é um outro estado, através da FENAPRO, né, o IABAP também e tal, sugerindo através da FENAPRO que a gente faça um acordo coletivo ou uma CCT emergencial. Eu tenho batido nessa tecla desde março, quando começou tudo isso. Eu falei, olha, a melhor condição de a gente fazer para termos uma segurança jurídica é incluirmos todos esses temas na CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho normal, como é o nosso caso, que estamos na época, ou uma CCT emergencial. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma possibilidade de discussão lá na frente, que vai acontecer fatalmente. Lá na frente, depois que tudo passar, calmaria, etc., e começam os problemas, porque diminui o salário, aí você vai ter segurança jurídica ou discussões futuras, etc. Então, esse é um caminho que a gente está tomando, que é incluir todas essas MPs. Na verdade, estamos fazendo para não ter muito problema de discussão com o Sindicato dos Publicitários, nós estamos fazendo uma cola copia e cola, para que justamente a gente também não comece a inventar a roda, porque se a gente também começar a pegar pontinho por pontinho, mas isso serve, isso não serve, isso serve para mim, mas não serve para o outro, vamos pensar que nós temos agência, principalmente quando falamos em Sinapro e Sinapros, né, do Brasil inteiro, e FENAPRO, você tem que ver que nós somos representantes da agência, de agências de pequeno, muito pequeno, de 2, 3 pessoas, até agência grande de 1.000 e poucas pessoas. Então, nós temos que considerar que a melhor maneira foi incluir todas essas MPs dentro de uma CCT. E aí, com suas particularidades, né? Logicamente, que isso dá para nós aí segurança jurídica. A única dúvida e um grande debate que eu tenho, que é uma tese e que aí os jurídicos discutem muito isso, e alguns são a favor, outros não, e que é um debate que não termina nunca, depois da lei trabalhista, você não é mais obrigado a pagar. Significa que, na minha tese, é o seguinte: se você não paga o sindicato, você não faz parte do clube, vamos dizer. É como você quiser entrar num clube para nadar. Não, você não pode nadar, você não é sócio do clube, você não vai entrar aqui. Então, assim, tem uma coisa que nós somos o sindicato da categoria, o sindicato de quem contribui, quem faz parte desse negócio. Então, estamos fazendo uma convenção coletiva de trabalho, incluindo nela que ela é válida para as empresas que são inadimplentes, que estão em quites com as obrigações com o sindicato.
Essa é uma polêmica, mas nós estamos incluindo na CCT, além das MPs, etc. Tá bom. Dudu, eu soube que o Sindicato dos Profissionais de Publicidade do Mato Grosso celebrou um acordo com o Sinapro do Mato Grosso. E isso talvez já tenha criado uma jurisprudência. Você sabe se isso está evoluindo em outros estados? Não cria jurisprudência e tal, não. Acordo coletivo de trabalho na CCT, ela é estadual. Isso já foi determinado pela lei 1946. É muito longe, nem sei se é 46 ou 65. Quer dizer, é lá para trás. Quer dizer, você tem um acordo coletivo de cada estado. Então, o que serve para um serve para outro. Você não pode simplesmente espelhar aquilo que, não, é porque lá aconteceu, aqui acontece. Não, é uma negociação. Tanto é que eu tenho aqui no estado de São Paulo algumas cláusulas que não tem em outros estados, e outros estados têm em outros estados. Então, assim, a orientação, não sei se orientação, mas o nosso debate nos presidentes e na FENAPRO, nas reuniões de diretoria, e todos os presidentes e secretários que estão envolvidos nessa discussão, que é árdua, que é grande, que é quase todos os dias que a gente tem reuniões virtuais com essas pessoas, é orientação para fazer alguma coisa comum. Uma coisa é comum, que vamos incluir essas MPs e essas regras na convenção coletiva. Isso é comum. Então, o Mato Grosso está mais avançou, tem outros, Minas Gerais também, fiquei sabendo que já tem uma CCT emergencial que já foi aprovada, que foi incluída, porém, como ela foi na primeira MP, inclusive, ela tem outras coisas, porque aconteceram outras MPs validando e as outras MP tirando na própria justiça. Então, tem aí um delay, vamos dizer assim, que tem que ser ajustado. Mas a ideia cada um tem o seu, e nós estamos tentando fazer com que mais ou menos todos fiquem na mesma página. Mas cada um tem a sua realidade. André, você que não quer aproveitar que o Dudu Godoy, nosso presidente do Sinapro São Paulo, está conosco aqui e já bateu uma bola com ele, meu caro? Não, eu acho que o Dudu foi muito feliz no comentário que fez. Eu acho que a ideia é tratar, numa CCT emergencial. Isso resolveria para todos, para a categoria como um todo, e teríamos uma padronização. A ideia de trazer isso para um instrumento já celebrado com o sindicato supriria essa discussão que o Lewandowski trouxe da necessidade de você envolver o sindicato, porque já que ele é signatário da convenção coletiva, estaria suprindo esta questão e estaríamos, então, caminhando aí num mar tranquilo, de plena segurança jurídica. Eu acho que, Dudu, como é que está isso? Qual foi o posicionamento aí do sindicato com relação a essa tentativa de vocês? Como é que pé que está essa negociação? Ela foi fruto de uma primeira rodada de diretoria, por enquanto. Quer dizer, por enquanto não, a semana passada, retrasada, porque tanto da nossa diretoria, depois com a diretoria da diretoria dos sindicatos publicitários, para achar algumas coisas. Nós estamos pretendendo fazer isso, temos que incluir essa MP, temos algumas questões que vale a pena. Tem uma segurança jurídica também, e aí posso pecar pela palavra como representante de todas as agências, mas eu vou falar uma verdade que posso ser penalizado por alguns, mas é uma realidade. Nem todos são empresários conscientes da responsabilidade social e de conduta aos funcionários, etc, etc. Mas existem muitas pessoas que são donas de agência, etc, que têm uma dificuldade em tratar isso como uma referência, vamos dizer, de respeito a todas as regras. Tem, inclusive, algumas nem são sindicalizadas, nem sabem o que é CCT. Então, assim, tem realidade do Brasil, do Estado de São Paulo, é isso. Infelizmente, eu trato também dessas coisas, que é tentar conscientizar
de que você precisa estabelecer relações boas, saudáveis. Então, assim, a MP, essas regras, ela acaba sendo uma coisa muito vista pelo lado empresarial, mas também é para o lado dos publicitários, no sentido de dar segurança jurídica para que as pessoas não saem fazendo com o que é e o que dá e não, olha, eu vou reduzir 70% sem nenhum compromisso. Quer dizer, eu acho que isso é um pecado, vamos dizer, até, sei lá, falar pecado no bom sentido, mas é uma coisa que a gente nós devemos evitar como empresários e dirigentes e líderes de associações, etc. E como empresário, nós não podemos permitir que se faça qualquer coisa. Nós temos que dar direitos para os publicitários, para os profissionais, os colaboradores, todos os colaboradores, para que tenha também segurança jurídica dizendo, olha, eu vi aqui que vocês têm uma CCT que está aqui e eu tenho direito. Se ele tem direito, eu acho que a gente tem que ceder direito. Então, essas medidas provisórias também protegem os publicitários. Essa discussão, ela foi árdua, mas foi um consenso, vamos dizer. Ela é importante, tanto é que eles estão aceitando essa entrada dessas MP, das regras da MP para dentro da CCT, entendendo o momento e a divergência que tem, que você pode fazer qualquer coisa. Eu acho que está sendo muito frutífero. Nós estamos hoje... eu só estou estendendo um pouquinho, porque tem um prazo também que a gente tem que respeitar, que é a Assembleia tem que ter publicação, mesmo virtual, 5 dias antes. Eu preciso fazer uma Assembleia. Essa Assembleia ela precisa ter parâmetros para você justamente ter a legalidade e a formalidade para que eu não tenha problema lá na frente, porque alguém pode me questionar dizendo mas essa Assembleia não valeu nada, e aí voltamos um monte de casinha para trás. Então Perfeito. Tem um pouco de burocracias, entre aspas, que não é burocracia, mas é a preocupação da formalidade que cada vez mais me garante uma segurança jurídica, que é o que eu estou buscando sempre, que é dando segurança jurídica para todas as empresas, e aí cada um vai fazer, na medida das suas necessidades, aquilo que é possível. Se é 25, se é 50, se é 70, se é isso, se é aquilo. Se eu vou dar vale-refeição, passar para alimentação, que eu posso fazer essa transferência, que eu posso fazer... Enfim, cada um vai utilizar das regras da CCT de acordo com a sua realidade. Mas tem uma regra. Esse que é o maior importante, é ter regra. Porque sem regra, o mercado a gente se mata. E aí o se matar, lá na frente, vai estar todo mundo no caixão. Então, assim, esquece. Vamos cuidar não só da saúde, mas também das empresas. E fazer isso de forma mais consciente possível. Dudu, você falou de vale-refeição e vale-alimentação. Tem uma pergunta de uma pessoa também anônima. O fornecimento de vale-refeição poderá ser migrado para vale-alimentação ou até mesmo fornecido em dinheiro? Se sim, qual seria o prazo máximo? Pergunta ao André. Dudu, começa com você. Eu sei que a convenção coletiva trata disso. Trata disso, tem uma regra. Eu acho que a convenção coletiva, quase em todos os estados, eu não posso dizer, porque eu não tenho a memória suficiente para falar em nome de 26 estados, que eu não vou lembrar de todas, mas já li várias CCTs, e eu vi que todas que eu li, todas tratam de vale-refeição, vale-alimentação. Essa era uma regra já pré-estabelecida de ter esse coisa. Então, geralmente, a maioria é refeição / alimentação. Você pode transformar tudo da vale-refeição, restaurante, vale-refeição, desculpa, vale-refeição para vale-alimentação e vice-versa. Então, nesse momento, na CCT já anterior, né, não nessa, que nós estamos incluindo isso coisa nova, nós já temos há mais de 10 anos refeição / alimentação. Você pode fazer essa transferência, o empresário que decide, entendeu? Mas o que você não pode, e aí eu volto naquele negócio de regra, o que não pode é que você acaba com a vale-refeição. Simplesmente. As pessoas, não, mas ele não está em casa, ele não está trabalhando, não tem mais, não tem lucratividade, está em casa. Então eu pego aquele dinheiro e como se fosse uma economia. Não pode fazer isso. Você tem que transformar a refeição em alimentação e manter o valor que você paga como direito. O direito do colaborador já você não pode tirar um direito dele, ele tem esse direito.
Então, a gente fez a coisa de fazer essa transferência de refeição. Agora, tem uma outra realidade, que no caso é minha, particular da minha empresa, mas é que há vários restaurantes, não, supermercados, etc., já estão aceitando vale-refeição. Porque tem muita gente que já tinha crédito de fevereiro, de março, etc., e as empresas começaram a aceitar. Então, se você for nos supermercados, grande maioria, inclusive essas de bairro, as maquininhas já estão aceitando vale-refeição como vale-alimentação. A gente nem precisou trocar isso já foi automático. Bom, Gibotti, com relação ao ponto que você questionou da pergunta, certo, da concessão em dinheiro, isso é em desacordo com o que está na lei do PAT, né, do Programa de Alimentação ao Trabalhador, porém existem diversas decisões já dizendo que se você conseguir demonstrar que a finalidade da concessão, ainda que em dinheiro, em desacordo com o PAT, se dá para subsidiar a refeição, né, o vale-alimentação, isso é defensável desde que você tenha um documento que comprove que a concessão se deu em dinheiro para tal finalidade. Não é o melhor dos mundos, né, mas eu entendo que nesse momento de calamidade, muitos meus clientes têm feito isso, e aí o cuidado é só ter um documento, e aí é virtual, né, assinado com o empregado, dizendo, olha, estou te dando R$500, esses R$500 são, né, destinados à vale-alimentação, vale-refeição, conforme eu sempre dei, estou dando agora em dinheiro por esse estado de calamidade e dificuldade na concessão do valor, do ticket, né, da concessão. Essa também é uma das perguntas que veio aqui. Sim, pois não, Dudu. André, só para contribuir, que é o seguinte, tudo que você fizer, todos, tanto de um lado do outro, faça documento. Tenha sempre um histórico, como o André falou, faz isso, coloque isso, tenta sempre ser coerente com aquilo que você fez e faz. Você mudar para dinheiro, mas, sabe, teve uma dificuldade. As dificuldades, elas vão ser entendidas dentro de um processo juizado, por exemplo, se chegar nesse ponto e tal. O importante é documentar. Dudu, dentro da sua experiência, é um cara histórico na publicidade, você acha que nós vamos ter uma judicialização na área trabalhista envolvendo agências de publicidade nos próximos meses? Não. Eu não acredito, se a gente cuidar bem desse processo todo, sermos muito transparentes, sempre com o olho no olho, que não pode ser mais pelos computadores da vida, você sempre documentar. Eu acho que a gente tem um processo já amadurecido de anos, né, na nossa profissão, na área publicitária. Nós somos referência não só criativa, mas também de processos, de entrega. Somos um país, não só país, mas somos um país, não só Estado, que às vezes eu me vou um pouco de FENAPRO, que é o país, e um pouco de Estado, que é o SINAPRO. Mas eu acho que a gente vai ter pontualmente alguns problemas. Agora, eu acredito que o respeito a essas regras, e você ser coerente, de você se preocupar e não ter vantagem, né? Tirar vantagem desse momento para pôr um pouco mais, um pouco menos. Eu assisti a palestra do Lino, ele foi muito feliz aqui com a BAP, foi ontem, muito feliz para dizer, cara, se você entrar com o mesmo espírito que você vai em 2020, antes do coronavírus, que você estava com o seu orçamento planejando um lucro de 15%, de resultado de 15% ou de 20%, ou sei lá, qualquer resultado, se você entrar com esse espírito, você vai acabar prejudicando muita gente, você vai fazer uma loucura e vai se prejudicar lá na frente. Você vai enxugar tanto que você não vai ter esse lucro, na minha opinião. Então, eu acho que assim, ter a consciência de que zero, cara, pega zero, já está bom pra caramba, e você vai preservar muito emprego com uma responsabilidade. Fora isso, quem não for com o espírito de ganha-ganha vai ter problemas jurídicos, sim, porque vai tomar atitudes loucas, que vai sem regras, que vai achar que pode fazer tudo. E eu acho que aí sim. Mas eu acredito que é pouco. Eu acredito que na maioria não vai ter essa loucura, não. Ok. Dudu, lembrando que
a linha de recursos humanos, de pessoal, é a principal linha de custos de uma agência de publicidade, né? Eu estou recebendo aqui várias perguntas, principalmente anônimos, sobre a questão do PJ, né? Então, já recebi aqui que eu estou trabalhando de casa, a empresa já disse que vai reduzir em 30% o meu salário, mas a jornada de trabalho continua a mesma. Como é que você vê essa condução das negociações? Essa tensão, como aliviar essa tensão? Eu posso dizer para você que tem que tratar como qualquer outro. Se você tratar o PJ, porque nesse momento, porque até então você tratava ele como uma insegurança jurídica, porém um risco, mas você tratava todos como funcionários, como colaboradores do seu negócio, certo? Como empresário, você tem que olhar esse ano. E tem todos os direitos. Quer dizer, os direitos eles não podem ser utilizados à mercê das suas vontades ou dos seus, aonde a onda vai. Cara, direito é direito. Se você fazia coisas para todos e tinha isonomia para todos, se o cara era PJ, ele tinha direitos. Se você respeitava ou não, etc., mas sempre tinha regra. O problema que não dá para fazer é que agora muda. Então assim, como ele é PJ, eu posso tratar ele diferente do cara que aqui é o colar. E aí começa a mudar as regras no meio do caminho. Eu acho que tem que ser as mesmas. Na minha opinião, não tem como, não tem solução. Os RHs, todos, eu não sei qual o quórum aqui, deve ter funcionário, deve ter gente, deve ser agência, um monte de gente. Quer dizer, é você preocupar fazer aquilo. Então, assim, não pode. Quer dizer, o PJ, que tem a jornada, que tem as regras, tem que fazer e olhar para as regras iguais, como era antes e como eram os direitos também dos PJs. Não sei se eu respondi exatamente a pessoa que tem lá os 30%, mas não pode. Ela tem uma redução de 30% e tem na jornada, tem algo errado. Quer dizer, você tem que ter compensação, tem que ter benefício. Eu posso ter, por um momento, de você ser compreensível, de ter uma redução, e aí você entra num acordo, porque o seu contrato é um acordo, é um contrato. É um contrato em duas partes, privadas e privadas. Ela está fora da CLT, está fora do sistema de trabalhista, da lei trabalhista, etc, etc. Porém, tem um contrato. Esse contrato tem que ser respeitado. Se ele tem mudança, também tem que olhar os benefícios. O que eu posso fazer por você? Tá bom, você vai me dar 30%, o que eu vou fazer isso de benefício? É isso. E tem que ter benefício. Maravilha. A gente está chegando no nosso finalzinho, faltam 2 minutos para 6 horas. A gente tem procurado começar às 5, terminar às 6, porque a programação de todos está cada vez mais rigorosa. Então, doutor Zé Ricardo, doutor André e até Dudu, palavras finais, por gentileza. Vou aqui pedir licença para, nas minhas palavras finais, agradecer aí a BAP mais uma vez pela oportunidade, ao meu colega André pela bela explanação, ao Dudu, que também contribuiu aí para a nossa discussão, e aproveitar para ressaltar um ponto que eu achei fundamental no discurso do Dudu e que vale para situações trabalhistas, vale para esse final aqui onde a gente endereçou a questão dos PJs e vale também para contratos em geral, como eu havia comentado no início da minha fala. Documentar o processo, demonstrar a boa-fé, a empatia, né, durante esse processo de ajuste, de reequilíbrio, no contexto da redução de uma jornada, seja ela no caso de um empregado ou de um prestador de serviços, ou mesmo na relação entre fornecedores e agência. Isso é muito importante. Esses processos vão ser eventualmente decididos lá na frente. E vai ser muito importante demonstrar qual foi o mindset do empresário, como ele se comportou, como ele organizou essa conversa, com vistas a buscar uma solução justa, equitativa, dentro de uma situação de imprevisibilidade incontrolável como a gente está vivendo.
a gente vive uma crise sistêmica e é muito importante, portanto, que a gente entenda que o outro lado também está sofrendo com isso. Essa empatia e essa vontade de negociar e buscar o equilíbrio é muito importante. Antes de me despedir, eu só queria dizer que, enquanto estou aqui ouvindo os senhores, eu, como muitos aqui, sei que é o caso do Gibotti, sou um acompanhante, um seguidor do antagonista, que acaba de publicar aqui um estudo de que, muito provavelmente, a decisão do ministro Lewandowski deve ser revertida quando for a plenário. Doutor André, não sei se a sua bola de cristal aí pode dizer alguma coisa a esse respeito. Essa é aquela pergunta capciosa de colega para colega, que às vezes a gente se permite fazer, mas é só para mostrar que virão fortes emoções aí pela frente e a insegurança não deve ser reduzida nas próximas semanas. Muito obrigado. Bom, Gibotti, nas minhas palavras finais, também gostaria de agradecer novamente. Prazer estar participando aqui dessa discussão. Dudu, obrigado pelos esclarecimentos, sempre muito pontuais. E Zé, eu acho sim, né, vi também essa notícia e acho aqui que nós precisamos pensar na preservação do bem maior, que é da empresa e do contrato de trabalho. Então, eu acho que existe uma boa chance de reversão no plenário aí do STF, preservando-se, né, esse conceito maior que precisamos fazer uma forma simples, prática, para que a empresa sobreviva e consiga manter os contratos de trabalho. De qualquer forma, vamos ficar atentos aí, todos nós, a eventuais notícias, até porque aqui, a cada dia, a cada hora, existe uma novidade. Muito obrigado, boa tarde. Dudu, quer falar um pouquinho, mestre? Não, só quero agradecer o André e o Zé. Permita-se, Zé, chamar de Zé, ele chamou você de Zé, eu chamar de Zé. Porque eu comi parte do pedaço de vocês aí. E obrigado pelo convite, Gibotti. Mas eu estou à disposição, sou um batalhador das associações aí, você sabe que eu participo de 7. E aí eu estou meio, né, tenho uma vontade muito que eu acho que se eu estou bem, é porque os meus vizinhos, os meus parceiros, todos que estão em volta estão bem, né? Porque não adianta as pessoas, você nunca vai estar bem sozinho. Então, essa coletividade, essa relação de compromisso, regras, etc., de estabelecer boas condutas e boas relações é muito importante. E acredito bastante em participado de todos, e eu acho que vocês todos que estão nos ouvindo devia continuar ouvindo vários e tem que entrar em debates, olhar as coisas que estão acontecendo. Eu, como jornalista e publicitário, posso falar mal dos dois. Não acredite muito em jornalista e não acredite muito em porque, olha, você começar a entrar com jornalista e tal, antagonista, olha, é uma coisa que, assim, vai lá nos autos e começa a ler, porque é muita confusão, muita informação truncada, e a gente tem que tomar um baita cuidado mesmo, o que é fato, o que é fake, para tentar adquirir disso todos os fatos para você concluir mesmo aquilo que você tem que tomar perante a sua empresa ou perante a sua realidade. Muito obrigado, viu? Maravilha. Bom, a gente vai encerrando toda essa apresentação do Dr. André Vilar, que vai ser enviada para todos que participaram e também associados à BAP e FENAPROS, SINAPROS também. Esta live foi gravada, nós temos aí um tempinho para consolidá-la e subi-la no YouTube, mas ela estará disponível no e-mail de vocês até amanhã de manhã no máximo, tá bom? Mais uma vez, André, muito agradecido pela sua colaboração, Zé Ricardo, sempre parceiro, apoio técnico da Hubify, que nos ajudou aqui com toda a tecnologia, e Dudu Godoy, sempre mestre, com palavras e orientações sempre claras. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço, gente. Boa tarde. Tchau, Boa tarde.